Opa, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital e do Fórum de Lançamento. Estou aqui para gravar mais um vídeo de sacada para vocês. E essa sacada tem a ver com estresse e desafio. O estresse e o desafio, eles tendem a ocorrer para mim e talvez para você também. Isso é uma coisa de experiência própria. Eles tendem a ocorrer para mim fisicamente do mesmo jeito. Então, sensações de estresse e sensações de desafio tendem a se confundir muito. Eu lembro que agora há pouco, há uma semana atrás, eu estava na Califórnia e eu estava conversando com duas empreendedoras de sucesso, extremamente sucesso as duas. E a gente estava conversando sobre os estresses de ser empreendedor. E para quem sabe, eu costumo dizer que empreendedorismo, eu nunca disse que é ser fácil, só disse que é valer a pena. É uma frase que eu vi do Joubert Chaves, eu costumo dizer isso, quer dizer que não é fácil. E no mundo do empreendedorismo você vai ter estresse, você vai ter desafios. E aí eu perguntei para uma, e aí, como é que tá? Você está muito estressada? Ela estava rodando uma campanha muito intensa, um projeto muito intenso. E ela falou assim, nossa, eu estou muito estressada. E ela estava contando por quê. E aí depois eu perguntei para essa outra empreendedora que também estava rodando campanhas intensas. E eu falei assim, nossa, e você, está estressada? Ela falou assim, não tem estresse nenhum. Eu falei assim, como não? Você não tem estresse nenhum? Eu sei que você está super ocupada, que você está correndo contra o tempo, que está... Ela falou assim, não, isso não é estresse, isso é um desafio. Eu não tenho estresse na minha vida, eu tenho desafios. E isso me deixou presente para uma coisa que o mentor... Às vezes as pessoas falam uma coisa e se lembram de uma coisa que o mentor falou muito tempo atrás. Um dia esse cara virou para mim e eu estava no meio de um lançamento. O lançamento é uma coisa intensa. E ele falou assim, Érico, a diferença entre estresse e desafio, todo mundo gosta de desafio, a princípio, ninguém gosta de estresse, todo mundo gosta de desafio. Deixa eu te falar, uma das maneiras que eu descobri que eu adorava desafio, quando eu usei o fórum de lançamento para fundar minhas empresas, eu fundei 5 empresas, na época eu tinha 5, hoje eu tenho 4, eu vendi uma, mas para fundar 5 empresas, eu cheguei e fui morar na praia. Eu morava em Londres na época, falei, nossa, eu quero morar na praia. Eu fui para Balneário Camboriú, inclusive tem alguns vídeos que você deve ter visto meu lá em Balneário Camboriú. Inclusive, e aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá em Balneário Camboriú, eu tinha uma vida que todo mundo, ou pelo menos que eu achava que eu queria ter. Nossa, eu morava simplesmente 10 metros da praia, na Avenida Atlântica, para quem conhece Balneário. Eu tinha um apartamento incrivelmente grande, era por volta de 300 metros quadrados na frente da praia. Eu surfava quase todo dia e, enfim, eu não sei se você já foi para Balneário Camboriú, mas tem muito aposentado lá, então eu me sentia quase como um aposentado. Mas aí o que aconteceu naquela época é que eu senti, eu fiquei entediado. É mais interessante, é verdade, eu fiquei um pouco entediado. Porque na minha vida começou a faltar desafio. Por mais interessante que seja. Então, já tinha uma vida confortavelmente confortável, mas faltou desafio. Quando a vida falta desafio, ela fica mais ou menos sem graça, tá? Então, eu nunca entendi por que aqueles caras muito ricos, tipo Steve Jobs, Bill Gates, ainda trabalhavam, Warren Buffett trabalhavam. E eu acho que são duas coisas que eu acho que eles correm atrás hoje, é contribuição e desafio. Então é o seguinte, o dia que você não tiver desafio, as suas chances são que a sua vida vai estar chata. E se você chegar lá, você vai ver como é que é. Uma pessoa sem desafio nenhum, o dia que você tiver zero desafio vai ser quando você te jogarem num buraco cheio de terra e jogarem terra na sua cara. Isso aí, quando você morrer, você não vai ter desafio nenhum. Então, as pessoas, desafio é importante, dá tesão de viver. Eu não sei porque o ser humano adora desafio, mas é um dos motivos da gente estar crescendo como comunidade, crescendo como espécie, é o fato da gente adorar desafio, adorar crescer. Então, o desafio é bom. Agora, estresse é ruim. Estresse acaba com a saúde, estresse faz tudo isso. Só que geralmente podem ser que eles ocorrem da mesma maneira. Do mesmo jeito que, fisicamente, eu acho que as pessoas podem confundir muito estresse com desafio. E esse mentor, ele me distinguiu as duas coisas. Desde que ele me distinguiu, me ajudou a distinguir as duas coisas, eu tenho tido muito mais desafios do que estresse. Não que eu não tenha estresse, sou nem um santo, sou empreendedor e humano também, mas eu tenho muito mais desafios do que estresse. Ele falou assim, Érico, estresse é o desafio que você resiste. E desafio é o estresse que
que você escolhe. Nossa, que interessante. Estresse é o desafio que você resiste. O que ele quis dizer com isso? E por muito tempo eu meditei, vamos dizer assim, meditei sobre o que isso ia acontecer. Eu tenho filho e às vezes eu peço para o meu filho fazer uma coisa e o fato de eu ser pai eu consigo forçar ele a fazer uma coisa. Por exemplo, sair de casa na hora que eu, enfim, se a gente vai sair, se a gente combinou de sair para jantar e ele não quer sair de uma forma ou de outra, ele acaba saindo. Ele tem quase 3 anos, mas às vezes ele resiste. Ele resiste muito. E você precisa ver como é que a gente aprende a resistir desde criança. Então, ele sabe que tem que sair, ele sabe que não tem escolha naquela situação, mas ele resiste. E ele resiste fisicamente, ele estressa, ele chora, não é muito fácil para ele. Então, ele resiste. Ele acaba saindo do mesmo jeito, mas o processo é muito estressante. Para ele, estresse é um desafio que você resiste. Então, quando a gente resiste a alguma coisa, a gente aprende a resistir. Eu fico presente que a gente aprende a resistir quando a gente é pequeno. A gente aprende a resistir. Mas quando a gente fica grande, a gente resiste ao mesmo tempo. Então, por exemplo, gravações de vídeos. Já foi um processo muito estressante para mim, porque eu resistia. Às vezes era muito estressante ficar na câmera, olhar na câmera e ver, nossa, é sério que tá falando tudo errado, botando a mão no nariz e tudo isso. E era aquilo, ela se tornava estressante para mim. Agora, desafio é um estresse que você escolhe. Então, assim, desafio não é fácil. Se fosse fácil, não era desafio e enfim, não tornar a nossa vida mais interessante. Então, desafio são estresses que você escolhe. O que é uma coisa que você escolhe? Que você não resiste a ele. Você está ali por escolha própria. O seu corpo está escolhendo aquilo. E, por exemplo, agora eu estou num lançamento, criando um lançamento do Fórmula de Lançamento. Eu abro a Fórmula de Lançamento por volta de 2 vezes por ano. E é um evento hiper grande. Mais para frente, assim, no final do ano, a gente faz um evento ao vivo. E no ano passado foram 750 pessoas. Eu não sei se você já organizou um evento para 750 pessoas. Não é muito fácil, né? Vale a pena, mas não é muito fácil. Tem muitas variáveis e por mais que você tenta preencher todas as lacunas, sempre deixa alguma coisa para trás. Então, organizar uma festa, um evento para os empreendedores se encontrarem pode ser considerado como estresse ou como desafio. Eu considero como desafio, sempre considerei, porque é um estresse que eu escolho aquele estresse. Inclusive, quando eu tinha minha empresa no ProLeilões, eu tenho minha empresa no ProLeilões, quando eu era mais atuante lá, né? Hoje em dia é só meu irmão, eu não aparecia em público. Então, eu não aparecia em público, a gente não fazia evento ao vivo, pelos primeiros anos da empresa, quase nunca fez. E por quê? Porque a gente não queria esse estresse na época. Então, era um desafio que a gente não escolheu. E já agora a gente escolhe esse desafio. Eu escolho o desafio de lançar o Fórmula, de ter 2 turmas do Fórmula, 1 ou 2, tá? A gente nunca sabe se a gente vai abrir a segunda ou não, depende, mas 1 pelo menos por ano é o desafio. Mas esse é um desafio que eu escolho. Ontem eu estava no centro de Nova York e o meu filho estava andando de patinete, ele aprendeu a andar de patinete, inclusive um dia eu mostro para vocês de patinete. Tem quase 3 anos. E a gente pegou e levou o patinete lá para o centro de Nova York, estava andando lá na 5ª Avenida, a gente foi comer, tinha uns convidados, a gente foi comer um restaurante que todo mundo falava, esse restaurante lá em Manhattan. E a gente foi lá e estava lá no meio. E controlar o meu filho andando de patinete no centro de Nova York é um desafio, mas pode ser um estresse. Então, filhos são desafios, se você escolhe isso, ou são um estresse se você resiste. É engraçado, filho pode ser o maior desafio que você pode ter. Educar um filho pode ser o maior desafio que você pode ter. Pode ser o maior estresse também. Qual que é a única diferença? Sensacionalmente, quando eu estiver aqui, quando meu filho sai correndo e eu tenho medo do táxi bater nele, aconteceu isso ontem, eu peguei ele, e ele começa a chorar porque ele quer correr. Aquilo tudo pode ser muito estressante para mim. Mas naquela hora que estava virando estressante, que eu estava olhando para mim, eu falei assim, cara, eu vou resistir isso ou eu vou escolher isso? Porque assim, ao mesmo tempo que aquilo é o que é uma das maiores coisas que eu escolhi fazer, assim. Eu tive a sorte de ter um filho porque eu escolhi ter um filho. Nem todo mundo tem a sorte de escolher ter um filho, porque às vezes acontece, mas enfim. Eu escolhi ter um filho, e aquele momento que eu estava escolhendo. Então, ao invés de simplesmente eu fazer igual ele faz, quando eu tento tirar ele para fora e tirar ele para sair e simplesmente
forçar ele a sair quando a gente quer sair, por exemplo, né? Quando a gente tem uma hora marcada, ele estava, e ele resiste, eu estava resistindo naquela hora, por alguns minutos eu estava resistindo ser pai dele, eu estava resistindo o comportamento dele, eu não estava escolhendo aquele comportamento dele. E quando eu passei a escolher e comecei a ver aquilo como desafio, a minha experiência daquela situação mudou. E por que eu estou dividindo isso com você? Porque eu estou gravando esse vídeo agora de manhã, eu vou ter que sair rapidinho, botei essa câmera para gravar para você, porque é uma situação que ontem que eu estava passando, que era um estresse, que na minha mudança de mentalidade, a partir do momento que eu parei de resistir ela e passei a escolher ela, incrivelmente, ela passou a ser um desafio. O desafio é massa. E hoje em dia eu olho para o meu filho, nossa, que desafio. Eu vou ter vários outros desafios. Dizem que só começa agora, só tem 3 anos. Tem um amigo meu que eu conheci, o Reginaldo, lá em Reginaldo, se você estivesse vendo esse vídeo, eu não esqueço nunca mais. Ele falou assim, nossa, o desafio maior vai ser quando... O estresse maior vai ser quando ele te ligar à noite. Érico, pai, sei lá, aprontei uma e o carro bateu, ou alguma coisa aconteceu. Isso vai ser ainda maiores desafios ou estresse, dependendo do jeito, se eu naquela hora eu escolher resistir. E por que eu estou falando isso tudo para você? Porque no mundo do empreendedor você vai viver de estresse ou viver de desafio. Não tem jeito. Ninguém disse que ia ser fácil, eu só disse que ia valer a pena, como diria o João Chaves. Não canso de falar isso, essa é uma frase mágica, eu acho, para o empreendedorismo. Ninguém disse que ia ser fácil. As pessoas, eu nunca disse que ia ser fácil, eu só disse que ia valer a pena. E no empreendedorismo vai ter estresse ou vai ter desafio. E quando você estiver num espaço de estresse, quando você acha que a coisa está preta, que aquilo não devia acontecer, lembra disso. Você está resistindo àquele estresse ou você está escolhendo? Você está escolhendo o estresse, se você escolher aquele estresse, por mais incrível que pareça, o estresse vai virar um desafio. E se você resistir aos seus desafios, eles vão virar estresse. Nada que você possa fazer. Fica essa dica de hoje. Essa dica foi mágica para mim, tanto na minha vida pessoal como na vida de empreendedor. E se você está curtindo essas dicas minhas de empreendedor, essas sacadas, esses vídeos de sacadas, na verdade, assine o meu canal do YouTube, que deve estar por aqui. Deixe um comentário abaixo. Me divide com alguém sobre uma situação que você conseguiu passar de estresse para desafio. Durante essa semana que você esse vídeo, começa a anotar, por mais incrível que pareça, começa a anotar as suas situações de estresse e começa a anotar se elas vêm, se elas são causadas pela resistência de um desafio. Essa é uma típica sacada que alguém falou um dia para mim, demorou muito para a ficha cair. Eu entendi ela, eu acho que a primeira pessoa que me explicou isso faz por volta de 2005. Foi num curso que eu fiz e esse mentor me falou, o curso chamava Landmark na época e demorou para a ficha cair. Hoje essa ficha cai para mim e quão mais eu estou presente pela distinção entre o fato, dependendo de quanto eu estou presente para distinguir se a situação é um estresse ou um desafio, eu tenho muito mais controle sobre ela. Então é isso aí, gente. Eu te vejo amanhã num próximo vídeo.